Você vai assistir agora o Gravidinhas e Mãezinhas na TV, um oferecimento Drogon Super. A gente quer você bem. O ano está acabando, mas assunto que não falta aqui no Gravidinhas e Mãezinhas na TV. Veja o que nós preparamos para você hoje. Morador novo. Você já preparou a casa para isso? Uma pediatra vai nos dar várias dicas de segurança para proteger seu filho de acidentes domésticos. Uma nutricionista fala de alimentos proibidos para crianças com menos de 1 ano de idade. E a cabeleireira Fanny Rodrigues dá várias orientações aos pais sobre os cuidados com os pequenos. No diário de bordo de um pai de primeira viagem, o Wagner e a Ana Paula contam como foi o primeiro jantar depois que a Clarinha nasceu. Agora na sua TV. Olá mamães, a primeira reportagem de hoje eu vou anunciar justamente com o meu filho no colo, porque eu tô aqui na minha casa e se eu soltá-lo, ele tá quase andando, tá engatinhando, ele vai fazer alguma arte, pode se machucar. E é justamente sobre isso o tema da reportagem, sobre segurança em casa, segurança doméstica. O bebê chega e poucos casais adaptam a casa para segurança. A decoração, na verdade, pode se tornar uma armadilha quando a criança, principalmente chega nessa idade aqui de 1 aninho, e já está engatinhando, né? Por exemplo, já está andando. Aqui, por exemplo, é o nosso rack, né? Vocês podem ver que as peças que tem de cristal, porta-retratos, a gente empurrou tudo para a parede porque ele ainda não alcança, então tá ficando aí. A doutora Tamara é uma pediatra que se especializou em segurança e tem muitas dicas importantes para os pais. É importante tanto que a criança aprenda a respeitar os limites da casa, quanto é importante que nós, pais, façamos algumas adaptações para que a criança possa ter uma segurança maior, tanto dentro como fora de casa. Bom, o que a gente precisa saber para poder adaptar o nosso ambiente? A gente precisa ter em mente quais são os principais riscos e lembrar que cada fase há riscos diferentes. Com 2 crianças menores de 3 anos, o Rodrigo não descuida de vários detalhes que podem evitar alguns acidentes em casa. Desde a gravidez do Rodriguinho, nós nos preocupamos em não alterar muito as características da casa, os objetos, porque não é uma visita, né? Ele faz parte da casa. Então, quais foram as principais alterações? A preocupação com as quinas. Então, objetos simples que a gente pode colocar na quina da mesa. Nós temos uma mesa espelhada, uma mesa de centro, da altura dele. Então, nós colocamos em todas as pontas. A gente tem que ter cuidado com as quinas de mesa, com tapetes, que a criança possa vir a escorregar, possa bater a cabeça ou possa bater alguma parte do corpo. Temos que ter cuidado com os vidros e espelhos que a criança pode quebrar e acabar se cortando, se machucando. E principalmente temos que ter cuidado com tomadas e eletrodomésticos que fiquem ligados na tomada, procurando sempre colocar protetores nas tomadas e desligando os aparelhos assim que possível. Mesmo essas tomadas que são modernas, que são mais fundinhas, precisa ter um protetor? Olha, é mais difícil encontrar protetores para essas tomadas. Na maioria dos locais a gente não encontra para essas tomadas novas. Então, o que a gente pode fazer? Colocar uma fita adesiva em cima, porque mesmo ela sendo mais fundinha, a criança pode colocar algum objeto no orifício e ter um choque devido à introdução de algum objeto metálico. Colocamos também protetores nas tomadas, né? E nós recebemos uma orientação muito interessante da pediatra, que é a gente sentar no chão e ver a altura que ele enxerga. Então tudo aquilo que a gente consegue enxergar sentado é o campo de visão que ele tem. Aqui pra frente tem um carrinho, que era um barzinho, tinha garrafas ali de vinho, de uísque. A gente tirou tudo, guardou num lugar seguro, alto, que ele não mexe. E a gente provavelmente vai tirar já esse carrinho daí. Se a gente for analisar, muitas coisas podem oferecer perigo à criança, muitas coisas rotineiras, até mesmo o carrinho do bebê que a criança pode subir e cair. Então a criança, uma boa dica é sempre ficar alguém
atento à criança, nunca deixar a criança sozinha, porque mesmo elementos que não seriam ofensivos podem causar algum tipo de prejuízo para a criança. Estranhar se a criança estiver muito quieta, né? Claro, a criança que está muito quieta, ela provavelmente está descobrindo algo novo e esse algo pode oferecer algum tipo de perigo. Evitar objetos pequenos no chão. Inclusive teve um caso recente na mídia de uma criança que engoliu uma presilha e isso é uma coisa que acontece. Então, botões, presilhas, miçangas, objetos pequenos que ficam no chão, que são pontiagudos ou metálicos, ou mesmo de qualquer natureza, a criança pode engasgar, pode aspirar, pode engolir e depois ter sequelas por isso. E gaveta, gente? O que a gente faz? Porque não tem alguma coisa que trava a gaveta, né? Exatamente. Tem alguma, assim, vai perder um pouco a estética, mas a gente pode também prender com alguma fita, se a criança for mexer sempre em alguma gaveta, alguma coisa que possa contribuir para algum risco para ela, né? Quando a gente vira pai e mãe, infelizmente, às vezes a gente acaba abrindo mão de certas vaidades. Se for o caso, é o melhor a ser feito. Bom, aqui a cozinha, não tem como ele não vir aqui, a gente solta ele. E ele vem atrás da gente, né? E ele começou a abrir todas as gavetas, todos os armários. Os que tem recipiente plástico, tudo bem, mas tem panela. E a gente colocou tudo à medida do possível, vidro lá pra cima, só que não cabe mais. Algumas coisas têm que ficar aqui. Eu não aguento mais tirar e colocar, então o que eu comecei a fazer? Amarrar a porta do armário, as gavetas com um saquinho mesmo de supermercado. E começou a amarrar, tá lindo aqui, né? Toda vez que eu preciso pegar alguma coisa, eu tenho que desamarrar. Agora que está chegando o verão, a gente tomar cuidado com quem vai pra praia, pra clubes, né? Sempre ficar algum adulto atento quando tiver uma criança na água. Mesmo que a criança saiba nadar, é importante a supervisão de um adulto. Por quê? Porque as crianças se cansam facilmente e esse cansaço, mesmo em locais rasos, podem levar a criança a ter algum tipo de acidente. Quem tem piscina em casa também é muito importante que a piscina tenha algum tipo de proteção e também da mesma forma que fique um adulto supervisionando a criança. Uma das maiores incidências de acidente com as crianças é realmente a piscina, porque eles adoram nadar e não tem essa distinção se está com um adulto ou não. Optamos pela a cerca de vinil em relação à lona, porque a lona pode ser perigosa também. Se ela não estiver bem presa, a criança vai andar por cima da lona e aí pode afundar. Então a cerca é bem mais simples, ó, a gente consegue tirar facilmente e aí não vai atrapalhar tanto, a criança não consegue. E aqui são todos os feios, tem várias aberturas, esteticamente não fica tão bonito, mas protege. E é isso que interessa. Até o primeiro ano de vida, que a criança em geral não consegue andar a longas distâncias ou ainda está aprendendo a andar, tem uma mobilidade menor, a gente tem alguns riscos que são as quedas, principalmente da cama dos pais. Então, sempre procurar deixar o bebê dormindo em local seguro, evitar que ele fique sozinho na cama dos pais. Então, sempre colocar almofadas e travesseiros se for deixar a criança, mas tentar não deixar o bebê sozinho após os 3 meses, que é geralmente quando a criança aprende a rolar. Outra mudança que nós fizemos foi em relação ao quarto dele. Nós optamos pelo método Montessori, né, o montessoriano, que a cama fica no chão e os brinquedos no nível dele. Então ele já acorda, já pega o brinquedo, já vai brincar, não corre o risco de cair também da cama, se cair também a altura é menor. Então foi outra preocupação que nós tivemos e já pegamos ele várias vezes, até menor, só ouvimos a vozinha dele, porque já estava brincando. Então ele descia da cama, ele mesmo pegava o brinquedo e ele mesmo guardava. Quem mora em apartamento, então tomar cuidado com sacadas e janelas, podendo colocar ou uma grade ou tela, né, nas janelas e sacadas, ou então evitando que as janelas fiquem abertas quando a criança estiver sozinha em algum cômodo. Produtos de limpeza e medicações, mesmo que sejam medicações de uso habitual, produtos de limpeza aparentemente inofensivos, nós temos que ter cuidado, porque pequenas doses para crianças podem ser muito graves. Então,
qualquer produto de limpeza, qualquer medicação tem que ficar em algum lugar inacessível, que a criança não veja e que a criança não consiga alcançar. Porque às vezes a criança não consegue alcançar num primeiro momento, mas ela vê, fica curiosa, pega uma cadeira ou faz algum apoio e acaba pegando. Então, o ideal é que eles estejam fora da vista da criança também. Esse machucadinho aqui, na verdade, apesar de todo o cuidado, ele machucou aqui na porta da lavanderia, que a gente não tinha visto, e que ela tem uma rebarba, ela é de ferro, ela é mal acabada embaixo. Ele foi pegar e fechar e cortou o dedinho. Então foi super, não foi grave, nada, mas assim, poderia ter sido uma coisa pior, né? Então a gente vai ter que dar um jeito naquilo ali e não deixar ele vir pra cá mais. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são com as queimaduras que podem acontecer dentro de casa. Bom, com o bebezinho, em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado com a temperatura da água do banho, então sempre experimentar a água antes, e também com os alimentos que são oferecidos à criança, inclusive as mamadeiras. Então, tanto mamadeiras quanto alimentos sólidos oferecidos, a gente tem que testar antes a temperatura, porque isso pode provocar queimaduras na boca da criança. Outra questão, quando a mãe estiver com a criança no colo ou o pai estiver com a criança no colo, evitar tomar líquidos quentes, comer comidas quentes que podem acabar caindo na criança enquanto ela está no colo. Outra coisa, a gente tem que evitar colocar toalhas de mesa que sejam compridas, que a criança possa puxar, pois isso ela pode acabar derrubando pratos e panelas em cima dela. Quando a mãe estiver cozinhando ou estiver alguém cozinhando, evitar que a criança fique perto, porque o fogão pode ficar quente, a criança colocar a mão, e também a gente pode ter queimaduras, né, durante o cozimento. E quem é mãe de criança desse tamanho aqui sabe que eles adoram uma porta, não sei porquê. Eles adoram ficar no chão, empurrar a porta, puxar, e aí o dedinho prende aqui na porta. Então, eu achei umas coisas muito interessantes, baratinho, em loja de R$1,99, isso aqui, que são protetores de porta. Então, você coloca aqui, ó, na hora que ele for, o dedinho, ó, a porta não fecha, o dedinho não machuca. Então eu comprei vários, tem na porta do quarto dele, no nosso quarto, tudo quanto é porta. Eu coloquei isso aqui, que já é mais uma coisa pra ajudar a evitar um acidente, né, filho? Porque energia aqui não falta. Infelizmente, no Brasil, a maior causa de hospitalização são devido a acidentes domésticos e acidentes de trânsito. Então, a gente tem mais hospitalizações por acidentes que por doenças na infância. Então, é uma coisa muito importante que todos nós devemos ficar atentos. E a maior parte dos acidentes acontecem dentro de casa. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando de cuidados com as crianças, em relação à alimentação e também em relação aos cabelos dos nossos pequenos. Já, já! Aquela cor que você sonhou ou que jamais imaginou que existiria em forma de esmalte. Aqui tem! São quase 700 tons de marcas nacionais e importadas. É só escolher. Unha bonita? Que tal uma depilação no capricho e depois uma massagem? Aqui mesmo você já faz tudo de uma vez. Falta o cabelo? Tudo bem, o nosso salão também está disponível. Venha, tome um drink ou um café e, claro, pode trazer as crianças. Inclusive para fazer as unhas. A Esmalte Co tem toda a linha de esmaltes infantis. E de segunda a quarta-feira, dão desconto para quem tem o cartão do Clube de Vantagens Gravidinhas e Mãezinhas. Amamentação exclusiva até os 6 meses de vida e depois muito cuidado com a introdução alimentar. Você sabia que existem alimentos que não são indicados para crianças com menos de 1 ano de idade? Pois é, uma nutricionista nos explica isso agora. A nutricionista Tamara Tambellini dá vários exemplos do que a criança com menos de 1 ano não deveria consumir e um deles é o leite de vaca. Ele pode causar alergias e até anemia por provocar, em muitos casos, microhemorragias no intestino. Sobrecarrega os rins por ter uma alta quantidade de proteína e minerais.
Temos também as castanhas, que são alergênicas antes de 1 ano de idade. O mel, tá? Pela questão de conter a bactéria que causa o botulismo e o intestino dos bebês não está preparado para combater essa bactéria caso haja contaminação do produto. E diferente do que muitos pais pensam, a gelatina e o iogurte também devem ficar fora do cardápio dos pequenos. Esses outros produtos que temos aqui estão muito relacionados a esses dois, que é o açúcar e o sal. Tá? O sal, antes de 1 ano de idade, não é necessário ser introduzido na alimentação das crianças porque o sódio já se encontra naturalmente nos alimentos, né? Então, quando a gente oferece um biscoito desse, por exemplo, acaba ultrapassando a quantidade de sal que o bebê precisa. Além disso, os alimentos industrializados contêm muita gordura hidrogenada. Inclusive o biscoito de polvilho, que é muito comum de dar para os bebês segurarem, ficarem chupando, é um alimento que contém uma grande quantidade de gordura hidrogenada. O açúcar também não deve ser introduzido antes de 1 ano de idade. Ele aumenta as chances de obesidade infantil, de desenvolver diabetes, além de viciar o paladar, da criança não aprender a ter um paladar adequado. Então as bolachas, principalmente a maisena, as vovós adoram dar para os bebês, para eles ficarem chupando como se fosse um prêmio para eles, um agrado. Não é legal, porque além de conter açúcar, também tem sal nesses alimentos, nesses produtos, além de conter gordura. Então é sempre interessante a gente ler o rótulo desses produtos antes de oferecer para os bebês. Esses alimentos, além de conterem uma grande quantidade de açúcar, que está relacionado com o desenvolvimento de obesidade, diabetes e ao paladar viciado no açúcar, também tem uma grande quantidade de aditivos alimentares, que seriam os corantes, os adoçantes, os emulsificantes e todos os antes. E hoje em dia a gente sabe que esses produtos estão relacionados com o desenvolvimento de alergias alimentares, respiratórias, déficit de atenção. Então, nem antes de 1 ano, nem depois seria interessante oferecer para eles. Então, no lugar de dar um alimento desse, uma bolacha, um biscoito que tem muito açúcar, sal, gordura, vamos dar fruta, um legume. Para ele aquilo é prazeroso. Para a gente, hoje em dia, que não tem mais o paladar tão educado, seria interessante esses alimentos. Mas para os bebês que têm o paladar novinho em folha para ser moldado, vamos sempre abusar das frutas, verduras, legumes, ou mesmo biscoitos caseiros que não levem muito sal, nem açúcar, seria interessante. Ainda falando em cuidados com os pequenos, eu entrevistei a Fanny Rodrigues, uma cabeleireira que há 5 anos se especializou em cabelos infantis. Fiz várias perguntas a ela, que tenho certeza são dúvidas de muitos pais. Veja só. Muitas mamães acham que bebê não precisa cortar o cabelo, mas é bom cortar? Por quê? Nossa, é ótimo, tem que cortar para estar estimulando o cabelinho da criança a desenvolver. Então, assim, é essencial tá vindo cortar o cabelo, sim. Então, quer dizer, o cabelo é meio definido, não sabe se é liso, se é enrolado, um corte já pode até definir isso. No corte, ainda nos primeiros cortes, ainda não, entendeu? Assim, tem que ir cortando e conforme a criança for desenvolvendo o cabelo, porque cada criança tem seu tempo de desenvolver. Então, assim, conforme ela for desenvolvendo, a gente vai ver a estrutura. Mas, na verdade, a estrutura mesmo do fio se contém quando ela vai ter uns 12, 13 anos, que é na idade da puberdade, que a criança desenvolve mesmo, e a gente vai ver como que vai ser o cabelo verdadeiro. Enquanto é bebê, enquanto é criança, 3, 4 anos, 5 anos, é ideal estar sempre cortando? Ou aquela menina que vê as amiguinhas, que vê as meninas maiores e quer deixar o cabelo crescer, mesmo assim precisa cortar para crescer? Precisa, Glaucia. Tem que cortar sim, porque a ponta vai abrindo, vai ficando despontado, vai tendo ponta duplas. Então, assim, quanto mais a gente corta, eu normalmente indico de 3 em 4 meses estar fazendo o corte para estar refazendo o fio, para ele estar desenvolvendo e estar crescendo. Principalmente as meninas que adoram cabelo comprido, né? Então, é normal a criança ter queda de cabelo? É normal. Eles trocam. Vai dando a fase, eles vão trocando todo o fio e nascendo os fios novos. Por isso que é importante estar cortando também. Como cuidar do cabelo da criança? Precisa comprar mesmo shampoo infantil, condicionador infantil? Isso é mito? Pode ser usar o shampoo de gente grande mesmo? Não, até os 2 anos, necessariamente o shampoo infantil e o condicionador infantil. Não pode ser usado produto de adulto em criança. Até mesmo o gel, produtos fixadores, sprays coloridos, não é legal você estar usando na criança em menos de 2 anos. Só que esteja escrito que é infantil. Mesmo o infantil, o gel infantil, ele não é bacana estar usando também no cabelo, porque ele acaba deixando resíduo
na cabeça da criança. Se a criança toma sol, tá no calor, vai na exposição, é onde que pode causar alguns fungos, algumas bactérias, então não é legal. Quer dizer que o bebê pode até, ou a criança pode ter até uma alergia por causa desses produtos? Com certeza, mesmo dizendo que é infantil, então não é legal estar usando na criança menos de 2 anos. Depois dos 2 anos não tem problema entrar no pacote do shampoo em casa? Não tem problema, desde que não caia no olho da criança se for o shampoo adulto, entendeu? Porque o que vai acontecer? O condicionador, eu indico sempre acima dos 2 anos já tá usando o adulto. Mas o shampoo, por causa devido à irritação do olhinho da criança, tem que ser mesmo o infantil. A gente adulto nem sempre lava a cabeça todos os dias, né? Põe uma touca para não molhar, porque fez a escova e tal. A criança a gente já costuma botar debaixo do chuveiro e lavar tudo. Mesmo que tome 2 banhos por dia, lavar demais o cabelo faz mal? Não faz mal. Pelo contrário, faz bem, ele limpa, ele tira a gordura, ele faz o cabelo desenvolver. Então é necessário mesmo. Se às vezes a criança já tomou banho num dia, já lavou e não transpirou, não correu nem nada, não é necessário. Mas normalmente sim, eles brincam muito, eles transpiram na cabeça e não é legal deixar dormir também com suor na cabeça. E para lavar o cabelo, às vezes está um pouco frio, já está tarde, pode usar secador na criança? Pode, mas tem que tomar todo cuidado, desde que a criança já seja um pouquinho maiorzinha e ela tenha bastante cabelo, não é legal deixar também dormir com o cabelo úmido. Então assim, tem que tomar cuidado com a temperatura do secador e sempre 20 centímetros longe da cabeça da criança. Pode causar uma queimadura aí se a mãe não tiver cuidado. Com certeza, nossa, tem que tomar todo cuidado, sim. As meninas todas vaidosas, que vê a mãe se arrumar, quer ver a mãe fazer luzes, ver a mãe fazer escova em menina, pode de vez em quando. A escova sim, lavar, hidratar, é necessário fazer sim nas meninas, sim, que elas precisam mais. Às vezes, dependendo do tempo, igual em Ribeirão tá seco agora, é legal realmente você estar hidratando até os dos meninos. Pode usar o hidratante da mãe, não tem problema, desde que a criança tenha acima de 2 anos. Alisamento? Nem pensar, só acima dos 12 anos. Não pode, realmente não pode. E depois do intervalo, tem o diário de bordo de um pai de primeira viagem. O Wagner e a esposa Ana Paula nos contam como conseguiram jantar juntos pela primeira vez depois do nascimento da Clarinha. Já já. Você sabia que além do nosso programa na TV, o Gravidinhas e Mãezinhas também tem um site na internet super informativo, onde você pode tirar dúvidas sobre vários assuntos da gestação e da vida de mãe? Basta pesquisar por assunto. Vários profissionais de saúde e nutrição nos auxiliam com textos muito interessantes. Pelo site gravidinhasemãezinhas.com.br, as mamães também podem se cadastrar num clube de vantagens, que concede desconto em várias lojas e serviços, desde buffets, salões de beleza, escolas, farmácias, clínicas de vacinas. É só pagar uma anuidade de R$ 50 e aproveitar as compras com economia. Olha ele aí, o pai de primeira viagem. O Wagner e a esposa Ana Paula nos enviaram o primeiro vídeo, como nós prometemos, e nesse vídeo eles contam como conseguiram jantar juntos pela primeira vez, mesmo com um bebê de menos de 2 meses em casa. Isso é um feito, né? Todo mundo que consegue não, viu? Vamos ver como é que foi. Hoje, sexta-feira, eu percebi aqui em casa uma paz, essa paz que vocês estão ouvindo agora aqui, ó, sem choro de cólica, uma nenê de 35 dias, 36 dias dormindo, e eu achei isso fantástico, porque eu falei, poxa vida, hoje eu vou conseguir jantar com a minha esposa. Nós não conseguimos jantar até então juntos, nós não conseguimos desfrutar de um momento juntos nós dois. E eu falei pra ela, tem que ser rápido, pense em alguma coisa. Eu pensei em buscar um sanduíche numa lanchonete X aí, e ela falou, então tá, vou aproveitar e vou arrumar a mesa. E poxa, foi muito gostoso. Eu fui até a lanchonete, consegui comprar os lanches, comprei os lanches, vim para casa para jantar. Cheguei em casa, a mesa arrumada assim. Precisava lavar cabelo, fazer uma maquiagem. Isso não deu certo ainda, ou é uma coisa ou outra. Então eu resolvi colocar um coque no cabelo e dar prioridade por esse momento que pra gente é muito importante. Desde que a gente tá junto, há mais de 7 anos, a gente sempre jantou junto, sexta-feira, sábado, domingo.
E eu tava sentindo falta disso, desse nosso momento. E como a Clarinha cooperou muito, ele foi, buscou o nosso lanche, eu preparei a mesa, coloquei os copos de cristais que a gente tem para comer um sanduíche, mas é porque foi muito, 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 muito importante pra gente esse momento. Então o que eu queria falar para vocês é: valorize cada momento que você tiver com o seu par antes do nascimento do seu filho, porque isso vai se tornar algo extremamente raro. O que era comum, o que era rotina, torna-se algo raro e você passa a valorizar muito, que foi o meu caso hoje. Hoje a gente valorizou cada segundo da mesa, nós só ficamos com o celular para tirar essas selfies essas que vocês vão estar vendo aí. Nós só pegamos o celular para isso, para tirar nossas fotos, para registrar o momento que a gente estava tendo de rotina de casal. Conversamos sobre a vida, conversamos sobre projetos pessoais, conversamos sobre o trabalho de ambos, conversamos sobre família, conversamos obviamente sobre a Clarinha. Então o diário de bordo de um pai de primeira viagem hoje, eu queria falar para você pai, para você mãe, quando vocês sentarem para jantar, não leve celular, não leve problema, não leve preocupação, desfrute dos seus últimos momentos que vocês vão ter juntos, porque depois disso vai se tornar algo extremamente raro. E é isso aí. Eu estou muito feliz, eu estou muito contente. Daqui a pouco a gente vai pegar uma novelinha junto ainda, até a hora que a Clarinha permitir. E é isso aí. É isso aí, vamos seguir os conselhos desse papai tão dedicado, né? E a gente fica por aqui. No sábado que vem a gente volta com muito mais assuntos para você. Tchau, tchau. Você acabou de assistir Gravidinhas e Mãezinhas na TV, um oferecimento Drogão Super, nosso parceiro do Clube de Vantagens, que dá descontos para quem tem o cartão de 10% a 35%.